Eu sou uma prova viva que isto realmente é uma realidade. Não adianta eu estudar a palavra de Deus e esperar a transformação se eu, em primeiro lugar, não deixar de contemplar o mundo. O conteúdo que você verá agora faz parte de um grupo que se reúne de quinta a domingo. Todas as semanas, oradores diferentes tratam de diferentes assuntos. E nessa oportunidade eu tive a alegria, o privilégio de fazer a preleção do irmão Rubem Fernandes. Ele é residente de Portugal. E o mesmo espírito que eu vi em Daniel Spencer há cerca de 15, 16 anos atrás, quando praticamente um cometa Halley passou pelo Brasil, e muitas pessoas foram edificadas pela ministração e pelo ministério Daniel Spencer, eu vejo nesse querido irmão português. Ele explanou com uma didática diferente, porém com o mesmo foco, alertando para os perigos de termos a nossa mente exercitada na mentira, exercitada no pai da ilusão, no sedutor de todo mundo. E eu fico extremamente alarmado internamente ao perceber que, anos atrás, o Daniel Spencer foi praticamente perseguido pela liderança brasileira. Eu não posso generalizar, mas aos meus olhos houve de fato um levante contra o ministério dele. Eu lembro que associações e uniões inteiras impediram que Daniel Spencer ministrasse nas igrejas, nos distritos, sendo que ele tinha um sonido extremamente aguçado e correto no que diz respeito a alertar aquela geração de que nós devemos nos habituar com o que é verdadeiro, puro, nobre, justo, de boa fama, e nos desvencilharmos de tudo aquilo que é mentiroso, enganoso, sedutor, pervertido. E eu só posso chegar à conclusão de que há um grande conflito envolvido nisso tudo. Porque quando homens se levantam para apresentar a verdade como ela é, a exemplo do que aconteceu no primeiro século, em relação a João Batista, Jesus Cristo e os discípulos, isso volta à tona. Então, preste muito atenção nesse conteúdo. Definitivamente, no céu não haverá Netflix, no céu não haverá séries, no céu não haverá filmes de ação, ficção, pornografia, indecência, nada desse tipo. Muito bem, eu vou ficar até aqui. Daqui em diante você terá acesso ao conteúdo desse irmão Rubem Fernandes. E eu louvo ao nome do Senhor pelo ministério dele. Eu vou colocar na descrição. Ele tem um canal no YouTube também. E você poderá ter acesso a mais conteúdos, o testemunho dele, entre outros assuntos. Olha, que Deus nos fortaleça. É hora definitivamente de abandonarmos e renunciarmos tudo aquilo que de algum modo fere o Espírito de Deus que habita em vós. Vamos em frente. Mas ele tem este desafio para a nossa vida. 4 hábitos diários para ele poder transformar o nosso caráter e o nosso coração. Estes hábitos que nós devemos implementar na nossa vida devem ser feitos todos os dias. Todos os dias temos que nos consagrar, reconsagrar ao Senhor. Mas então, quais são estes hábitos? Estes hábitos diários que Deus diz que devemos implementar na nossa vida para habilitar a transformação de Deus. Nós hoje e amanhã vamos ver exatamente quais são estes 4 hábitos. Deus tem um plano baseado no santuário para habilitar, para nos levar a esta transformação.
à transformação pela contemplação. E eu chamei isto de 4 hábitos diários da santificação. E vamos então olhar para o santuário e descobrir quais são estes 4 hábitos diários. Quando nós olhamos para o santuário, e eu falei em 4 hábitos, mas no lugar santo apenas temos 3 objetos. Mas tem aqui um pormenor muito interessante. E antes de vermos os objetos, o que é que estes objetos querem dizer para a nossa vida diária, para a nossa comunhão com Deus, nós temos que olhar para o santuário e ver que existe uma diferença fundamental entre estar no pátio e estar no lugar santo. É que quando eu estou no pátio, apesar de eu já ter um muro à minha volta, eu ainda consigo ver um mundo lá fora. Estão a imaginar alguém que está no santuário? Quando está no mundo lá fora, vê completamente o mundo lá fora, entra no santuário para o pátio, vê o sacrifício de Cristo através do altar do sacrifício, resolve na sua vida ter uma comunhão com Deus e se batizar, está representado na pia, mas essa pessoa, apesar do muro à volta, ainda consegue discernir o mundo lá fora. Ainda consegue ver o mundo lá fora. Mas se entrarmos no lugar santo, o lugar santo é totalmente coberto. Alguma vez pensaram porque é que cá fora é descoberto e lugar santo e lugar santíssimo são cobertos? Isto tem um significado espiritual muito grande para a minha vida. E o primeiro hábito que Deus quer que eu estabeleça na minha vida tem tudo a ver exatamente com esta diferença. Porque é que o lugar santo é totalmente coberto? Deus tem uma mensagem espiritual muito forte para cada um de nós. Para entendermos que se eu, como adventista do sétimo dia, se eu, como cristão, quero ser transformado por Deus e antes de eu poder fazer alguma coisa no lugar santo, eu tenho que deixar de conseguir ver o mundo lá fora. Reparem bem nestes textos. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, havemos ser transformados à mesma imagem. É isto que nós queremos no lugar santo, ser santificados, ser transformados. Mas primeiro, há uma coisa que nós temos que fazer. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, de iniquidades, ou seja, de pecado, e corrupções, e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes da memória. A primeira coisa que Deus nos pede é deixar de contemplar o mundo lá fora. Deixar de contemplar coisas preparadas, inspiradas por Satanás. Deixar de contemplar o pecado, corrupção, as decepções. Deixar de realmente ingerir espiritualmente. Deixar de invadir a nossa mente com coisas do mundo. Deixar de ver, deixar de ouvir aquilo que o mundo tem para oferecer. Cristo já falava exatamente disto e tentava ensinar isto aos discípulos, falando que se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o. É claro que Cristo não quer que as pessoas andem sem os seus olhos. Mas o que é que isto quer dizer? Tens que controlar aquilo que tu vês. Devemos, efetivamente, fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devemos fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mau. E não obtenham um conhecimento que desmancharia a pureza de pensamentos e ação. É verdade. Não existe santificação enquanto eu continuo a ouvir e a ver aquilo que está no mundo. Se eu ouço músicas mundanas, se eu vejo coisas mundanas, se eu vejo coisas que eu sei que foi Satanás que inspirou, eu posso estar certo que Deus não pode fazer a sua obra de transformação na minha vida. Eu queria-vos contar uma experiência que eu vivi há 10 anos atrás, muito rapidamente. Eu gostava de poder partilhar convosco o meu testemunho, infelizmente não temos tempo para isso, mas depois eu posso partilhar, se quiserem, um vídeo com o meu testemunho. Mas eu queria vos dizer como é que era a minha vida há mais de 10 anos atrás. E eu era uma pessoa que tinha hábitos
apesar de eu ser adventista sétimo dia de terceira geração, apesar de eu nessa altura já ser diretor de jovens, de ser diretor da escola sabatina, de ser monitor da escola sabatina desde os meus 18 anos, a minha vida durante a semana era de consumir tudo o que o mundo tinha para oferecer. Não só eu via todos os dias filmes, via todos os dias séries, eu consumia muita televisão e eu via coisas que hoje compreendo que eram muito más. Eu ouvia música do mundo e eu era viciado em ficção, era viciado em futebol, era viciado em jogos de computadores. Eu passava imensas horas de volta dessas coisas. No início do ano 2012, na altura fomos desafiados pelo pastor da nossa igreja a fazer 10 dias de jejum espiritual. Não sei se sabem muito bem o que é jejum espiritual, mas durante 10 dias nós tínhamos que ir de madrugada à igreja, estar lá 1 hora para iniciar o dia em consagração ao Senhor, e durante aquele dia não podíamos ter atividades que nos desviassem o nosso pensamento de Deus. Ou seja, não podíamos ver não podíamos ver televisão, não podíamos ir para as redes sociais, não podíamos... Tínhamos que ter um jejum espiritual durante 10 dias. E eu aceitei aquele desafio. E sabem que ao fim de 3 dias, eu e a minha esposa estávamos quase desesperados de não poder fazer as nossas coisas habituais. E durante esses 10 dias também tínhamos que mudar a nossa alimentação, ter uma alimentação saudável. Havia várias coisas que é esse jejum espiritual. Ao fim de uns 4, 5 dias, e eu, como habitualmente, à noite, depois de jantar, sentava-me na sala, pegava no meu comando para começar a minha sessão de filmes e de séries, e eu ia ligar a televisão e lembrei-me, espera, estou a fazer o jejum espiritual. E eu pousei o comando e olhei à volta e pensei, mas o que é que eu vou fazer agora? E entre mim e a televisão estava uma mesa de sala, e lá estava a minha Bíblia. E eu olhei para aquela Bíblia e lembrei, bom, tudo bem, vou pegar na Bíblia. Naquele momento aconteceu uma resposta incrível a uma oração. Eu, há 4 anos, desde 2018 até 2012, que eu orava a Deus que me desse vontade, capacidade para estudar a sua palavra. Se bem que eu era monitor da escola sabatina, eu apenas conseguia estudar a lição para passar a lição, mas não tinha um relacionamento a sério com a palavra de Deus. Eu não conseguia estudar a palavra de Deus, eu não tinha vontade e achava muito difícil. Eu tentava, muitas vezes eu pegava na minha Bíblia, tentava estudar e não saía nada, eu não conseguia. E naquele momento, ao fim de 4 anos, Deus respondeu à minha oração. Porque eu não tinha nada que fazer, não sabia o que fazer, peguei na Bíblia, fui ao final da minha Bíblia, vi um dos temas de estudo, escolhi um dos temas, vi todos os versículos sobre esse tema, pesquisei a Bíblia toda sobre esse tema, e no final, eu tive uns 45 minutos a estudar a Bíblia. No final, quando eu parei, fechei a Bíblia, e eu lembrei-me assim, espera lá. Já tantas vezes que eu tentei pegar na Bíblia e estudar e nunca consegui. Ao fim de 5 minutos eu fechava a Bíblia porque simplesmente não conseguia. E eu agora estive 45 minutos a estudar a Bíblia e até gostei e foi muito bom. Naquele momento, Deus me deu a resposta a 4 anos de oração. E Ele me disse, Ruben, tu não consegues estudar a palavra porque a tua mente está cheia de lixo do mundo. E é por isso que tu não tens capacidade para estudar a minha palavra. Desde 2012 que eu deixei completamente esse tipo de coisas. Nunca mais vi nenhum filme. Eu deixei inclusivamente de ver televisão, deixei de ouvir rádio, E foi espiritualmente a melhor decisão da minha vida. Porque eu apaixonei-me pelo estudo da palavra de Deus.
Eu passei de uma pessoa que não conseguia estar 5 minutos a estudar a palavra de Deus, a uma pessoa que consegue estar num dia 8 horas a estudar a palavra de Deus. E é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida, apesar de ter muito pouco tempo, de ter 2 empresas para gerir, de estar em 2 associações, de estar envolvido em ministério, e eu dedico tempo ao estudo da palavra de Deus, e é aquilo que me dá mais prazer. E nestas palavras vocês vão entender aquilo que eu vivia. Não se deve poupar nenhum esforço para estabelecer o devido hábito de estudo. Se a mente vagueia, trazei-a de volta. E isto era eu. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos elaborados e estimulantes contos de ficção, eu era viciado em ficção. Tendes então uma batalha a travar contra vós mesmos, a fim de vencer esse hábito falsificado. Isto era a minha vida, irmãos. E eu, para entender a palavra de Deus, primeiro tive que deixar de ser completamente estimulado e ter a minha mente cheia com as coisas do mundo. Se os leitores de ficção estão condescendentes com o mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da página sagrada, cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito da oração, torna-o inapto para qualquer exercício espiritual. Eu vivi isto na minha vida. E eu ocupava a minha mente com tanto lixo deste mundo, que eu não tinha capacidade espiritual para entender a palavra de Deus. E eu não tinha capacidade espiritual para ter uma vida de oração. Eu estava inapto para os exercícios espirituais. E mais, eu estava sempre a viver a minha vida espiritual no pátio. Porque Deus não tinha autorização para transformar o meu caráter. Porque eu não estava a contemplar a Cristo. Eu estava a viver uma vida de contemplação do mundo. E eu era um viciado em ficção. Era um viciado em entretenimentos, em jogos. E só quando eu resolvi este problema na minha vida, Deus pôde começar a sua ação de transformação. Alegra-se muitas vezes, portanto, Satanás alegra-se muitas vezes que, a fim de desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, deveríamos proporcionar a melhor espécie de leitura de ficção. E está a falar em leitura porque era o que acontecia na altura. Mas hoje não é leitura, hoje nós vemos, hoje nós ouvimos, que ainda é mais difícil. Isto equivale a tentar a cura de um ébrio dando em lugar de whisky ou aguardente os intoxicantes mais brandos como vinho, cerveja ou cidra. O uso destes animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança, reparem, isto é para mim, a única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante da ficção. Sua única segurança é total abstinência. E é por isso que há 10 anos eu tomei esta decisão na minha vida. Retirar estas coisas da minha vida. E permitir, então, finalmente, que Deus vá eliminando o lixo que eu ainda tenho na minha mente e vá substituindo com pensamentos puros e vá substituindo o meu caráter pelo seu caráter. Porque Deus não abre a porta do nosso coração à força. Cristo não abrirá à força a porta do coração. Temos de ser nós mesmos a abrir. Esta é a minha parte. Eu tenho que abrir a porta e Cristo entra e faz o seu processo de transformação. Mas eu tenho de abrir a porta. E mostrar que desejamos a sua presença. Dando-lhe sinceras boas-vindas. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e de prepararem um lugar para Jesus. E ele entraria e habitaria com eles. E faria um grande trabalho. Se tu ainda não eliminaste o lixo deste mundo, se ainda não eliminaste coisas que tu sabes que estão erradas na tua vida, que tu vês e que tu ouves, eu quero te dizer, Cristo continua a bater à porta do teu coração. Cristo não pode entrar, Cristo não te pode transformar se em vez de estares a contemplar a Cristo, estamos a contemplar o mundo. E é por isso que muitos cristãos sabem a verdade, acreditam na verdade,
mas continuam a viver no pátio. Porque continuam a querer espreitar, continuam a querer olhar para o mundo lá fora. E não entram no lugar santo para serem transformados por Deus. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a nossa mente, a nossa imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem de ser refriada, cultivando só assuntos puros e elevados, quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta. Fugi para o trono da graça e orai pedindo força do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Qual é o primeiro hábito diário da santificação? É exatamente este. Deixar de ver e ouvir tudo o que é inspirado por Satanás para purificar a nossa mente. Aqueles que estão a viver espiritualmente no lugar santo não conseguem ver o mundo lá fora. E isto habilita o processo de transformação na nossa vida. Porque nós, entrando no lugar santo, então nós estamos prontos para essa transformação. E esta transformação necessita de mais 3 hábitos na nossa vida, que estão representados pelos 3 objetos que estão no lugar santo. E vamos começar hoje, e vamos deixar para amanhã o 7 e o 8, ou seja, o candelabro e o incensário, e hoje vamos nos focar só na mesa dos pães asmos. O que é que significa a mesa dos pães asmos? Como vimos, tudo no santuário significa Cristo. Jesus nos disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ou seja, o pão da mesa dos pães asmos representa Cristo. Mas o que é que representa para mim espiritualmente? E Jesus lhes respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é que representa para nós os pães asmos da mesa do santuário? Representa a palavra de Deus. Neste caso, o estudo da palavra de Deus. O meu estudo pessoal e diário com Deus. No pátio nós temos a água que representa Cristo como a água da vida. O nosso conhecimento inicial da palavra. Mas este estudo aqui no lugar santo não é esse conhecimento, não é esse estudo inicial. É o nosso estudo aprofundado da palavra de Deus e nosso estudo diário da palavra de Deus. Qual é o segundo hábito que eu, como cristão, devo pôr em prática na minha vida para habilitar o processo de transformação? Primeiro, deixar de contemplar o mundo lá fora. Segundo, estudo diário e aprofundado da palavra de Deus. Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia, o livro dos livros. O estudo diário das Escrituras tem influência santificadora e enobrecedora sobre o espírito. Ligai o volume sagrado ao vosso coração. E ele se vos mostrará amigo e guia na perplexidade. A Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não nos devemos satisfazer com conhecimento superficial. Não, isso é feito no pátio. Antes devemos procurar aprender a verdadeira significação das palavras da verdade. Beber a largos sorvos do Espírito das Sagradas Escrituras. Todos os que estudam a palavra são representantes como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente estudada. Comida, digerida, praticada. Isto mantém a nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A negligência da palavra significa inanição para a alma. O não estudo diário da palavra de Deus significa morte espiritual. O estudo diário da palavra de Deus significa vida, saúde espiritual. Este é um aspecto indispensável na nossa vida diária, para que Deus possa realmente agir na nossa vida. Como a vida física se mantém pela comida, assim a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E eu gostava, nós estamos quase a terminar, faltam 3 ou 4 citações que eu vou ler seguido, mas eu gostava muito da vossa total atenção, porque estas citações são, se calhar, as mais importantes que nós vamos ver. Porque é que
o estudo da palavra de Deus dentro do lugar santo. Nós podemos estar a estudar a palavra de Deus lá fora, no pátio, podemos estar a estudar a palavra de Deus no mundo, mas não tem um poder transformador. Só tem poder transformador se estiver dentro do lugar santo. Ou seja, se primeiro eu deixar de contemplar o mundo. Mas o que é que acontece então se eu estou no lugar santo e estou a estudar a palavra de Deus? Assim é espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda a alma deve receber por si própria. Hoje existe o cristão do YouTube ou o cristão do Facebook que consome mensagens, consome palestras, mas isto não é o nosso estudo diário. O nosso estudo diário sou eu e a palavra de Deus. Temos que estudar por nós próprios, vida da palavra de Deus. É daí que vem a vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber a nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa, como-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. E que se nós fizermos isto, o que é que vai acontecer? Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. E agora reparem. À medida que os últimos dois textos, à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se ele parte do próprio ser e força motriz da vida. Mas a palavra de Deus recebida na alma, o que é que faz? Ela molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentar-te de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra, o estudo pessoal da palavra de Deus no lugar santo, destrói a natureza carnal, a natureza terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. É isto que o estudo da palavra de Deus no lugar santo pode fazer a cada um de nós. Pode moldar os nossos pensamentos, pode desenvolver o nosso caráter, pode destruir a nossa natureza carnal e pode comunicar nova vida em Cristo. E mais, o Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio. O coração adquire semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, comer o pão que desce do céu. Irmãos, eu não sei o que é que o Senhor está a falar neste momento ao vosso coração. Mas Ele tem este desafio para a nossa vida. 4 hábitos diários para Ele poder transformar o nosso caráter e o nosso coração. Nós já vimos 2 deles, amanhã vamos ver os outros 2. Mas eu queria vos dizer que não adianta eu estudar a palavra de Deus e esperar a transformação se eu, em primeiro lugar, não deixar de contemplar o mundo. Eu sou uma prova viva que isto realmente é uma realidade. Enquanto eu me alimentava com os entretenimentos deste mundo, Cristo nada podia fazer no meu coração. Eu estava espiritualmente bloqueado. A palavra de Deus apenas se tornou uma paixão na minha vida. E Cristo apenas iniciou este magnífico poder de transformar a minha vida. E nos últimos 10 anos a minha vida mudou 180 graus. Porque, em primeiro lugar, eu fechei os meus olhos e fechei os meus ouvidos ao mundo lá fora. E a minha oração hoje é que cada um de nós possa tomar esta decisão na nossa vida. Esta é a melhor decisão espiritual que nós podemos fazer. Assim como no pátio temos que decidir nos converter e querer iniciar esta caminhada com Cristo, no lugar santo temos que decidir deixar o mundo lá fora completamente.
irmãos, que durante este dia de sábado, Deus possa trabalhar esta mensagem na minha vida, no meu coração. E se isto já é uma realidade na minha vida, que possamos renovar hoje este compromisso com o Senhor e permitir, habilitar o poder transformador de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe grandemente e que possam ter, de facto, um sábado cheio de bênçãos. Amém. Louvado seja Deus. E amanhã iremos então terminar Amém. este estudo.